Era um jovem, médium escrevente, muito fácil, mas assistido por um espírito orgulhoso, déspota e arrogante que tomava o nome de Aristo, bajulava nele uma tendência natural ao amor próprio. As previsões de Hahnemann se realizaram. Esse jovem, tendo acreditado encontrar em sua faculdade uma fonte de fortuna, seja pelas consultas médicas, seja pelas invenções e descobertas rendosas, disso não recolheu senão decepções e mistificações. Algum tempo depois, dele não se ouvia mais falar. Que pena, lamentou Modesta. Quantos médiums assim não se perderam, e se perdem todos os dias, completei. A vaidade, a tentação da fama e a ilusão do poder têm arrasado centenas e centenas de médiums, quando, prosseguiu o instrutor, os fundamentos da doutrina foram transmitidos, já para a edição de O Livro dos Espíritos, que, em sua versão definitiva, viria a sair no mês de março de 1860, os espíritos consentiram na participação dos médiuns propriamente psicógrafos. Trata-se de fato histórico de suma importância, para nossa melhor compreensão dos mecanismos da mediunidade. Ao que acabara de dizer, Modesta acrescentou, e não deixa de ser um conforto para nós, os médiuns, que, não raro, vivemos nos atormentando com o problema do animismo. Todo médium, enfatizou Odilon, influencia na recepção do pensamento dos espíritos que por ele se expressam. Já não nos preocupa mais semelhante questão. Preocupa-nos, sim, que essa influência seja positiva, em outras palavras, que o médium, compenetrando-se de sua responsabilidade, coopere na melhor tradução da ideia que o espírito comunicante deseja transmitir. Para tanto, foi a minha vez de perguntar, o que é mais necessário ao médium? Transparência, sinceridade de propósitos, amor à causa, comprometimento com o ideal, desejo de servir ao próximo, desinteresse pessoal. A lista é extensa, comentei, porém você não mencionou o preparo intelectual do médium como um dos fatores. Está em segundo plano, respondeu Odilon sem pestanejar. O preparo intelectual do médium, sem o ingrediente da humildade, é uma das principais pedras de tropeço, no que tange a fidelidade ao que o espírito tenciona quando se liga a este ou aquele médium para a realização de um trabalho. Diante do exposto, como considerarmos o caso de Chico Xavier? E a pergunta que eu estava engatilhando para fazer, Modesta, disse a vibrar de entusiasmo. Teria sido ele um médium como os demais? O que você sabe a respeito, Odilon? Chico se enquadraria na condição de médium comum? Ao que lhe dizia, nem sempre operava de maneira inconsciente, logo. Capítulo 8. Não, respondeu o instrutor, com todo o respeito aos demais medianeiros, que prestaram ou prestam relevante serviço à causa, não se pode considerar Chico Xavier na condição de médium comum. Você concorda, perguntei em seguida, com a tese de que o seu espírito, antes de reencarnar, esteve com Jesus nas esferas resplandecentes? Sem dúvida. Além do que, não se trata apenas de uma tese. Diversos espíritos com os quais temos mantido contato afirmam que, quando Allan Kardec deixou o corpo, em 31 de março de 1869, antes que voltasse para completar a obra que lhe foi diretamente confiada, esteve durante 40 anos se preparando para o sublime cometimento. De 31 de março de 1869 a 2 de abril de 1910, Chico, que, em sã consciência, jamais aceitou ser a reencarnação de Allan Kardec, costumava dizer isto, não é, Inácio? Inquiriu Modesta. Sim, ele dizia que, antes de reencarnar, se preparou durante 40 anos no mundo espiritual. Quanto a não aceitar ser a reencarnação do codificador, é evidente que, em sua humildade, jamais diria que era. Aliás, observou Modesta, temos aí mais uma evidência favorável e não contra. Se ele, por exemplo, vivesse apregoando que era a reencarnação de Kardec, Chico, como aconteceu, desencarnou negando. Ao contrário de outros que, em aparição meteórica no movimento, diziam ser ou insinuavam que era um Kardec reencarnado, mas, perguntou Modesta ao Odilon, na acepção da palavra, Kardec não era médium. Na acepção de palavra, Kardec era, sim, médium, o maior médium da codificação. E elucidou, há um acontecimento, narrado pelo próprio Kardec, sobre o qual poucos meditam. Eu morava, diz ele, nessa época, na Rua dos Mártires, N graus 8, 2 andar, nos fundos da casa. Certa noite, trabalhando em meu gabinete, comecei a ouvir repetidas batidas no tabique que me separava do cômodo vizinho. A princípio, não lhes dei atenção. Como, porém,
as batidas persistissem com mais força. Mudando de lugar, fui examinar minuciosamente os dois lados do tabique. Escutei para ver se provinham do outro andar e não descobri nada. O que havia de particular era que, cada vez que eu ia examinar, o barulho cessava, recomeçando logo que eu me punha a trabalhar novamente. Ah, sabe que este fato sempre me intrigou, exclamei. Kardec era médium de efeitos físicos, e de efeitos intelectuais, completou o mentor. Não exercia os seus dons ostensivamente, apenas isto. Continue a narrativa, Odilon, solicitou Modesta. Na sessão realizada no dia 25 de março de 1856, em casa do Sr. Baldin, a um ano do lançamento de O Livro dos Espíritos, através de uma das irmãs Baldin, provavelmente Caroline, a mais velha, Kardec entabula interessante diálogo com o Espírito da Verdade, seu guia espiritual. Naturalmente ouvistes o jato que acabei de contar. Poderias dizer-me a causa daquelas batidas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Era o teu espírito familiar. Com que fim batia ele daquele jeito? Queria comunicar-se contigo. Poderias dizer-me quem é ele e o que desejava de mim? Podes perguntar-lhe tu mesmo, porque ele está aqui. Ontem, quando davas aquelas batidas enquanto eu trabalhava, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? O que eu tinha a dizer-te referia-se ao trabalho que fazias. Desagradava-me o que escrevias e eu queria que parasses. Se a desaprovação era quanto ao capítulo que eu estava escrevendo ou quanto à obra toda? Quanto ao capítulo de ontem. Quero que tu mesmo julgues. Relê esta noite o que escreveste. Verás teus erros e os corrigirás. Eu mesmo não estava muito satisfeito com aquele capítulo e já o refiz hoje. Ficou melhor? Está melhor, mas ainda não está bom. Lê da 30ª linha e encontrarás um erro grave. Kardec era assistido continuamente, sentenciou Modesta com reverência. Cada linha de sua lavra era supervisionada pelos espíritos. Vejamos o cuidado do mundo espiritual superior, detectando uma impropriedade doutrinária, da 30ª linha do texto, impropriedade que, diga-se de passagem, Kardec já intuíra. As faculdades mediúnicas no codificador, explicou Odilon, convergiam para a intuição. Novamente você me faz recordar o que Calderaro diz a André Luiz, no capítulo 9 do livro No Mundo Maior. Consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa, entre os homens, no império da intuição pura / inversa. A tarefa intelectual de Kardec exigia que, do ponto de vista mediúnico, ele se resguardasse tanto quanto possível. Todavia, era ele o grande centralizador de toda a movimentação dos espíritos, que culminou com a codificação. Odilon, indagou Modesta, você crê que Allan Kardec, ao reencarnar, levou consigo muitas reminiscências do mundo espiritual? Ou seja, que muita coisa do que ele próprio escreveu, ideias que aceitou com facilidade, estivessem em germe em seu espírito? Perfeitamente. E Chico Xavier também? Sabatinei na sequência. É claro, respondeu Odilon, sem titubeios. Chico, por assim dizer, reencarnou com a verdade na cabeça e o amor no coração. Muito bem colocado, endossei. Tanto com Kardec quanto com Chico, os espíritos tiveram apenas que acionar determinados processos mnemônicos. Kardec, por exemplo, desde os seus tempos de sacerdote druida, na Gália, admitia a reencarnação e a mediunidade, sendo ele mesmo médium. Chico, aos 17 de idade, desde os 4 anos, ele conversava com os espíritos. Doutor, corrigiu-me Modesta. Sim, mas o que quero dizer é que, aos 17 anos, ainda católico, se converteu ao espiritismo com a maior espontaneidade, após ter participado da primeira reunião espírita, levada a efeito em sua própria casa, em maio de 1927. Interessante, foi também no mês de maio, de 1855, que Kardec participou de sua primeira sessão, na residência da Sra. Plaine Maison. Kardec estabelece contato com o mundo espiritual através dos espíritos batedores. Chico conhece a doutrina através dos obsessores que assediavam uma de suas irmãs. Desculpem-me, permitam-me concluir o raciocínio que, neste nosso diálogo, considero de suma importância, pediu Odilon, que raramente nos interceptava a palavra. Francisco Cândido Xavier, aliás, eu não sei se sabem, mas a palavra Francisco significa pequeno francês. O quê? Manifestou-se Modesta, surpreendida. Você não sabia? Perguntei.
Não. Que interessante, o nosso Chico, como aconteceu a Kardec, prosseguiu Odilon, foi um coadjuvante da obra que os espíritos grafaram por seu intermédio. Todas aquelas revelações não eram, propriamente, novidade para ele, não eram. Não, de Modesta, não eram. Ao deixar o corpo, conforme dissemos, em 1869, Kardec ascendeu às dimensões superiores, passando a viver em contato direto com o Senhor, com cujo espírito se entendia miúde. Vivendo entre os seus prepostos, como, por exemplo, o Espírito da Verdade, que João Batista personificou, e tantos outros, Kardec, antes de seu regresso à Terra, se submeteu a uma reciclagem espiritual. Que espécie de reciclagem? Perguntou a confreira. Estudou, minuciosamente, os evangelhos, inteirando-se da complexidade da vida nas diferentes dimensões do mundo espiritual, reativou os seus arquivos mnemônicos, no que tange a seu vasto patrimônio intelectual e moral. Fez ligeira pausa e prosseguiu, e, antes de reencarnar, concluindo todo o trabalho de preparação para a missão que ia desempenhar, recebeu do próprio Cristo sublimado toque em seu espírito, ampliando consideravelmente a sua capacidade. Odilon, interrogou Modesta. Chico era poeta. Era. Literato. Também. Filósofo. Odilon sorriu e respondeu, ele foi Platão, um homem de gênio, então. Capítulo 9. Sem dúvida, respondeu o instrutor, ampliando considerações. Chico, a reencarnação do codificador, possuía conhecimento enciclopédico, o que sobremodo facilitou o trabalho dos espíritos por intermédio de suas faculdades mediúnicas. Odilon, em vista do exposto, o espírito comunicante está subordinado ao que o médium lhe oferece, não? Interroguei. Doutor, é extremamente raro que o espírito consiga atuar fora das condições que o médium lhe proporciona. Daí a importância do estudo por parte do médium, assumindo o seu papel de coadjuvante, ou coautor, como queira. Mas, insisti, o espírito poderia suprir a falta de capacidade intelectual do medianeiro? A rigor, não, a menos que o utilizasse na condição, por exemplo, de uma mesa girante, entendo. O médium há de oferecer algo ao espírito, nem que seja dos arquivos mais profundos de seu subconsciente. A participação intelectual do médium, nas comunicações inteligentes, é determinante. Eu notava, Inácio, observou Modesta, que os espíritos, quando se expressavam por meu intermédio, tinham extrema dificuldade para falar sobre um assunto que me fugia ao domínio. Eu mesma, temendo estar mistificando, lhes oferecia a resistência ao que expunham. Não raro, eles me induziam a pensar durante o dia sobre o que pretendiam discorrer à noite. De outras vezes, me inspiravam a ler a respeito deste ou daquele tema que tensionavam abordar. Quando eu conseguia vencer os meus escrúpulos, o serviço do intercâmbio era facilitado. Voltando ao caso de Chico, conforme dissemos, doutor, durante 40 anos, ele se preparou para completar a tarefa iniciada. Chico reencarnou médium, com a sensibilidade mediúnica à flor da pele. O trabalho que desempenhou não poderia ser confiado a outro. Da maneira como foi desempenhado por ele, não. Por que motivo? Perguntei. Porque Chico Kardec trazia, como ninguém, a doutrina em seu espírito, ele estava impregnado dela. Outros, com certeza, se necessário, poderiam ser chamados à liça, mas não haveriam de se desincumbir tão bem quanto ele o fez. Além do mais, Chico é um espírito altamente compromissado com o Evangelho do Cristo. Ele fora tocado por Jesus, o Espiritismo é a restauração do Evangelho em sua primitiva pureza. Muitos adeptos não pensam assim. A grande maioria, porém, sabe que assim é. Sem Jesus, não temos no Espiritismo o advento do Consolador. A verdade tem como objetivo precípuo a renovação moral da criatura. Espiritismo sem Jesus é uma doutrina como outra qualquer, que apregou a crença na imortalidade e na reencarnação, uma fórmula que existe há milênios e que, convenhamos, não foi suficiente para induzir a criatura a definitivo esforço de redenção. Gostaria, Odilon, pediu Modesta, que você discorresse um pouco mais sobre o fato de Jesus ter tocado o espírito de Kardec, antes que ele reencarnasse como Chico. O toque de Jesus, exclamou Odilon reverente. Se repararmos bem, perceberemos que quase todas as pessoas que o mestre curou tocaram ou foram tocadas por ele, no episódio da chamada ressurreição da filha de Jairo, mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, citou Modesta a anotação de Mateus,
No capítulo 9, versículo 25. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. Citei por minha vez. A cura da mulher que, por 12 anos, sofria de uma hemorragia, lembrou Modesta, e eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. Neste caso, elucidou o instrutor, ele foi tocado, na cura da sogra de Pedro, enumerei outro episódio igualmente descrito por Mateus. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Permitam-me lembrar ainda, aparteou Modesta, a cura de Paulo, em pleno deserto. Está escrito no livro Paulo e Estevão, da lavra mediúnica do próprio Chico, que Jesus redivivo tocou os ombros do ex-doutor de Tarso, um fato emocionante, ajuntei. Ao toque de Jesus, Paulo, de imediato, se converte, pelo toque e pela palavra. Jesus vivia a curar os enfermos e os endemoniados, corpos perecíveis e espíritos imortais, pois Allan Kardec, explicou Odilon, antes que voltasse a se corporificar no planeta como Chico Xavier, teve a benção de ser duplamente tocado pelo Mestre, nas esferas resplandecentes, pela palavra e pelas mãos. Ao que estamos seguramente informados, Kardec, em várias oportunidades, se avistou pessoalmente com o Senhor. Talvez isto explique o fato de que, mais do que estar impregnado de Kardec, Chico estivesse impregnado de Jesus, considerei. Chico se referia a Kardec como se referisse a outra pessoa e não a si mesmo. Sendo uma reencarnação do outro, não é intrigante? Perguntou Modesta. Kardec, para Chico, observei, era secundário. Qual Chico para o próprio Chico? Ele vivia se comparando a um ciscol. Sabem vocês qual é o significado do nome Francisco? Indagou-nos Odilon. Pequeno francês. Odilon, de onde é que você tirou isso? Repliquei com a curiosidade aguçada. Do estudo do significado dos nomes, respondeu sorridente. Por exemplo, o seu nome, Inácio, sabe o que quer dizer? Sinceramente, não, nunca tive a curiosidade de saber. Pois é o retrato de sua personalidade, esclareceu. Significa, ardente, pessoa vivaz e inteligente, que supera com bom humor e perseverança os obstáculos. Meu Deus! Inteligente, não, mas ardente, sim, concordei, e bem-humorado também. Modesta e Odilon sorriram, ensejando-me a oportunidade de perguntar: E Maria, o que quer dizer? Senhora soberana, respondeu Odilon. Está vendo, Inácio? Mas logo em seguida você tem Modesto no nome. Senhora soberana, mas... Modesta, gracejei. E Odilon, o que quer dizer? Indagou a confreira. Não tem nada a ver comigo, esclareceu o instrutor, tentando esquivar-se. Não, diga, o que significa? Insisti. Prosperidade, disse por fim. Qual é a origem do nome? Francês. Ah, então você também. Eu, nada, doutor, respondeu, ruborizando-se. Além de prosperidade, Odilon, o seu nome também traduz honestidade, franqueza, facilidade de adaptação, serenidade. É você escrito, da cabeça aos pés. Uai, Inácio, você disse que não sabia, não tanto quanto Odilon, mas sei, sim, este nosso doutor, exclamou o companheiro, alisando-me o ombro com destra. Vocês sabiam que Chico ensinava que o espírito, ao reencarnar, traz na face ou no nome algum sinal de sua pregressa existência no corpo? Pois ele trazia, reafirmou Odilon, no nome, no espírito e na obra que realizou. Tem gente espírita argumentando, pasmem, que Chico não pode ser a reencarnação de Kardec porque um era mulato, estrábico e o outro europeu, de olhos azuis. Quanta imaturidade de raciocínio, ora, Modesta, você está sendo muito benevolente, isto é um horror. Imaturidade de raciocínio. Para mim, tem outro nome, preconceito, doutor Inácio, da reencarnação e seus meandros. A única coisa que realmente sabemos é que o espírito volta ao corpo. Quanto ao mais, que nos perdoem os nossos irmãos, quase tudo ainda nos está para ser revelado. Assina embaixo e reconheço a firma, retruquei. Capítulo 10. A propósito, Odilon, acentuei não desejando mais tomar o seu tempo, nem o de Modesta, que sei ser muito precioso. Fique à vontade, doutor.
Você se recorda de uma entrevista concedida por André Luiz, através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, que saiu no primeiro número do Anuário Espírita, em 1964? Não me recordo. Os temas que, então, foram abordados são interessantíssimos. Com a consideração feita por você sobre a reencarnação, lembrei-me dela de imediato. Lá embaixo, muita gente anda falando e escrevendo do que não sabe. Inácio interveio modesta interessada. Eu também não me lembro da entrevista a que você se refere. Foram 32 perguntas abordando os temas: vida no espaço, sexo, reencarnação e atualidades. Já que estamos dispostos a estudar, se vocês me permitirem, gostaria de citar 2 perguntas cujos assuntos estão interligados e são de nosso imediato interesse. Na questão de número 12 sublinhado, indagaram: as funções reprodutoras do sexo se destinam, somente, à vida na Terra? A resposta, sucinta, nos induz a inúmeras reflexões, em muitos outros orbes, compreendendo-se, porém, que mundos existem nos quais as funções reprodutoras não são compreensíveis. Por enquanto, na terminologia terrestre, tem gente que acha que sexo é coisa de mundo primitivo. Eu já ouvi até gente dizer que o espírito assexuado. Um disparate. Na célebre questão em número sublinhado 200 sublinhado, de O Livro dos Espíritos, próprios espíritos disseram que não tem como os homens o entendem. Eles não eram que são assexuados. A sexualidade está implícita na criação. Os seres vegetais e animais se reproduzem. As células procriam e, arriscaria dizer, até os átomos. A sexualidade é a manifestação que tende a sublimar-se, elucidou Odilon cauteloso. A comunhão espiritual entre 2 pessoas é a permuta de afeto. Amor é a reciprocidade. Entre a terra e a semente, ocorre o fenômeno da complementação natural, sem que, a rigor, se possa dizer em qual existe maior entrega. A pecaminosidade do sexo não está no sexo, em si, pois tudo que Deus criou é sagrado. Ainda na aludida entrevista argumentei, foi perguntado a André Luiz se os perispíritos das entidades espirituais, que se localizam nas vizinhanças da Terra, conservam o órgão do aparelho sexual humano. A resposta denotou surpresa do ilustre entrevistado. Sim, e por que não? O órgão sexual é tão digno quanto o olho, como não se deve atribuir ao olho os horrores da guerra. O órgão sexual não pode ser responsável pelo vício. Ficou mais do que claro, ponderou o Modesta. Virtude e vício são pertinentes ao espírito, e não ao que se quer inculpar, na tentativa de eximir-se de responsabilidade. Tem-se a impressão de que o homem deseja inculpar o Criador pelos desvios que comete em matéria de sexo, não é? E os que ele comete, então, valendo-se das mãos para surrupiar e, por vezes, matar. Da boca para espalhar a maledicência. Dos olhos para destacar apenas o que é negativo. A raciocinar assim, para não errar, o homem teria que viver sem corpo, porque, amputando todas as partes que lhe são causa de escândalo, o que sobraria dele? O corpo, por mais animalizado, é uma bênção para o espírito que, caso não reencarnasse, não encontraria meios de evoluir. Sem reencarnar, o espírito não lograria a consciência de si mesmo. O corpo físico é o cadinho em que ele se retempera. Aproveitando este seu comentário, Odilon, deixe-me destacar a segunda questão das 2 que, inicialmente, mencionei a vocês. E a de número sublinhado 21, a reencarnação é lei imperativa em todos os orbes do universo. Eis aí, Inácio, algo que eu gostaria muitíssimo de ter lido em alguma publicação espírita confiável. Infelizmente, quando encarnada, não tive acesso às páginas do anuário de 1964, já estava muito doente e desencarnaria no mesmo ano. Veja, então, a resposta, mais razoável dizer que a reencarnação é princípio universal, compreendendo-se que existem esferas sublimes nas quais a reencarnação, como recurso educativo, já atingiu características inabordáveis ao conhecimento humano atual. Que síntese fantástica! A reencarnação como princípio universal. E nas esferas sublimes também se reencarna, frisei com incontida euforia. Logo, emendou Modesta, sem esperar por mim, ocorre gestação, não sabemos por que processo, mas ocorre, a fecundação, a gestação, enfim, todo o processo da reencarnação, com a devida vénia espiritual, falou o instrutor, sempre respeitoso. Consideremos o caso do Espírito de Jesus. Ele não reencarnou na Terra, concordam? Jesus encarnou, pois que nasceu homem entre os homens uma única vez. A sua evolução, feita em linha reta para Deus,
concordando com o parecer de Emmanuel a respeito, cedeu em outros orbes, inclusive fora do nosso sistema solar. A palavra dele, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, é um atestado da realidade da reencarnação. Antes que Abrão existisse, eu sou. Ora, sou onde, não é? Se a terra nem existia, rematei reticente. Jesus era um extraterreno. Isto foi dito por ele mesmo, concordou Modesta. O que não quer dizer que tenha chegado à terra de disco voador, não, Inácio. Você sabe que em minha palavra não há tal conotação. Sei, mas é bom que deixemos as coisas claras. Jesus era um extraterreno no sentido de que foi gerado fora da Terra, que, de fato, sequer existia. Agora, vejam a evolução do espírito do Divino Mestre. Segundo estimativas, o espírito humano está lidando com a razão há cerca de 40.000 anos. Antes, era a princípio inteligente. Daí se pode deduzir que eu sou uma toupeira, ironizei. Odilon e Modesta não se contiveram e sorriram. Do que vocês estão sorrindo? Perguntei sério. Eu sou uma toupeira, mas, com o respeito que ambos me merecem, vocês também são. Nós três somos toupeiras e o povo que está lá embaixo idem. Em trocados e miúdos, somos um bando de toupeiras. Toupeiras encarnadas e desencarnadas. E, para provocar o meu revisor e amigo particular, o professor Fausto de Vito, transformei o substantivo em verbo e passei, literalmente, a conjugá-lo, sem modo algum, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Toupeiras. Modesta e Odilon, de tanto sorrir, quase perderam a linha. Doutor, o senhor, você é que é culpado, Odilon, me reduzindo a muito menos do que sou, ou seja, me fazendo praticamente inexistente, com as suas elucubrações filosóficas e cálculos matemáticos. Se Jesus já era Jesus ao tempo de Abraão, que era praticamente um bárbaro no seu tempo, o que era eu? Uma pedra, certamente. Após a sessão sorriso, infelizmente sem direito a pipoca, voltamos a falar com a seriedade que o assunto exigia. Odilon, brincadeiras à parte, Jesus, não tendo sido criado perfeito, o que, convenhamos, seria uma parcialidade do Criador, onde fez ele a sua evolução. Está aqui uma pergunta que, do mais além, endereço a todos os teólogos, espíritas ou não. Respondam-na, se forem capazes. Sem se recorrer à tese da reencarnação, é impossível explicar Jesus Cristo e suas palavras. Sem a ideia de que se renasce noutros mundos, mais físicos ou menos físicos, não importa a consistência da matéria em que se estruturem, Jesus, como o tipo mais perfeito que Deus concedeu à humanidade para lhe servir de guia e modelo, não se explica. A menos, é claro, que passemos a adotar a teoria da criação dos anjos e aí o que, Inácio? Questionou Modesta, para me ouvir responder. Aí, eu vou reclamar com quem? Com quem de direito? Onde se viu um pai privilegiar um filho em detrimento de outro? Eu sofrendo para deixar de ser Inácio e, um dia, no fim da eternidade, me transformar em anjo, e alguém já saindo com asas da casca do ovo, todos os espíritos, porém, são criados simples e ignorantes, elucidou Odilon. Se assim é e sabemos ser assim, em Jesus Cristo a reencarnação se confirma. Jesus empreendeu a sua trajetória evolutiva no seio de outras humanidades, e não foi por outro motivo que ensinou, há muitas moradas na casa de meu pai. A ideia da reencarnação, doutor, transcende o aparecimento de qualquer religião na Terra. Nasceu concomitante com a crença na imortalidade. Trata-se de algo imanente, como a ideia de Deus na criatura humana. Dizem que a reencarnação é uma tese criada por nós, os espíritas. Errado. A crença nas vidas sucessivas é anterior ao brahmanismo, que floresceu na Índia Védica. Ninguém sabe de que cérebro humano ela emergiu primeiro. Não se trata, pois, de um sofisma, já que não foi pensada com segundas intenções. Com certeza, Odilon, foi um espírito exilado de capela, não é? Chico Xavier dizia que os que admitem a crença na reencarnação não são todos da Terra. Como assim, Inácio? Inquiriu Modesta. Capítulo 11. O que Chico disse é de grande profundidade, aliás, como tudo o que saía de sua boca, quando, evidentemente, não estivesse gracejando, sim, porque ele era humano e gracejava também. O problema, Modesta, considerei, é que os espíritos da Terra, no ato de reencarnar, apenas e tão somente migravam de um corpo para outro,
com insignificante deslocação da mente. Em outras palavras, não tinham qualquer percepção do fenômeno, como ainda hoje a maioria não tem. O que você está dizendo, Inácio, é importante, porque, de tanto entrar e sair do corpo, no fenômeno da reencarnação, já era para que quase todos os espíritos não mais dela duvidassem. Estamos, não obstante, alcançando progressos neste sentido, disse. Em nível de inconsciência, a crença na reencarnação vai se alastrando. Hoje se pode dizer que boa parte da humanidade, independente de cultura religiosa, é reencarnacionista. Muitos católicos e, inclusive, protestantes, aceitam a tese da pluralidade das existências, porque a reencarnação é o mais lógico dos argumentos para se explicar a vida em suas aparentes contradições. Mas o que tem a ideia da reencarnação com os capelinos? Perguntou Modesta. É que os espíritos capelinos, expliquei, além de trocarem de corpo, trocaram de mundo, trocaram de sistema solar. Exatamente. A sua deslocação mental, em relação aos que apenas mudam de corpo sem que, no entanto, se transfiram de planeta, foi acentuada, tão acentuada, que deu origem à teoria dos anjos decaídos, como Chico sabia das coisas, Inácio. E como sabia, minha cara? Ele foi à Terra, sentiu o ambiente, disse o que podia ser dito e veio embora, trazendo de volta consigo muita coisa que, infelizmente, não estávamos em condições de assimilar. Por este motivo, Neio Lúcio, conforme já mencionamos, comentando o conteúdo do livro Nosso Lar, escreveu, e creiam que as narrativas são pálidas no confronto com o real, e são mesmo, e, por muito tempo ainda, haverão de continuar sendo, repliquei. Veja você que, quando conseguimos avançar um pouquinho, ou, às vezes, não significa nem avançar, mas simplesmente por dizer as coisas com maior clareza, somos rotulados de mistificadores. Daí, doutor, interveio Odilon, a necessidade de se ir dosando o conhecimento, não é? Concordo em parte, porque também não podemos deixar de atender aqueles sinceramente empenhados em aprender. Sim, mas estes sempre haverão de correr atrás, não se contentando com a mesmice em que tantos se satisfazem, em que tantos fazem questão de se satisfazer, Odilon, retuquei. Você sabe que, infelizmente, muitos querem simplificar para atender a seus próprios interesses na lei do menor esforço. Sobre a tese da reencarnação no mundo espiritual que levantamos nos livros de Nossa Lavra, muitos são contrários a ela, porque não querem continuar renascendo. Consideram que já é muito reencarnar na Terra. Pausei por instantes e prossegui, pude constatar pessoalmente o que digo. Os mais ferrenhos adversários da tese argumentam que não admitem a possibilidade de continuar morrendo indefinidamente, pois se já morrem o suficiente na Terra, por que ainda morrer nos planos espirituais? Inácio, eles não entendem que o corpo espiritual está para nós como o corpo físico está para eles. Entendem, sim, Modesta, muitos entendem, mas se fazem de desentendidos. A conversa entre nós, embora extremamente proveitosa, se alongara em demasia e precisávamos encerrar. Despedimo-nos, com expectativa de breve reencontro, quando nos reuniríamos para dar início aos estudos concernentes a certos tópicos de nosso lar. Ao me ver sozinho em meu gabinete e tendo ainda algum tempo livre, antes de retomar a faina junto aos doentes sob a minha responsabilidade, vasculhando papéis sobre a mesa, me deparei com a carta que uma irmã me endereçara da Terra. Doutor Inácio, escrevera ela, fico encantado com o seu amor aos animais. Verdade mesmo que os animais também sobrevivem à morte do corpo? O meu gatinho de estimação, de nome Lênis, desencarnou e sinto muita falta dele. Eu moro sozinha, não tive filhos e, desde que Lênis partiu, a minha solidão aumentou, o apartamento em que moro ficou grande demais. O que devo fazer? Será que ele pode reencarnar e voltar para casa? É verdade que os animais de estimação tendem a reencarnar junto a seus antigos donos? Responda-me, por favor. Beijos. Querida Yara, comecei a responder a gentil missivista, agradeço as palavras carinhosas que não mereço. Graças a gente como você é que me sinto encorajado a prosseguir na luta sem quartel, travada entre os dois planos da vida. É verdade, sim, minha cara, qual nos acontece, os animais também sobrevivem à morte do corpo. Aliás, nada desaparece para sempre, nem um simples átomo. Compreendo a sua solidão. Não raro, eu também experimentava a angústia de não ter ninguém para conversar. Como eram longas aquelas noites. O domingo, para mim, tinha a duração de quase uma semana, pois era o dia em que eu mais permaneci ocioso.
A ociosidade é provação voluntária, que o espírito precisa combater, sob pena até de se habituar a ela. Neste outro lado da vida, conheço espíritos que se acostumaram tanto ao tempo vazio, que hoje não sabem aproveitar a bênção dos minutos e das horas. Sim, o Lênis poderá reencarnar e, com certeza, o fará na primeira oportunidade. Afinal de contas, embora a castração geral a que os felinos estão sendo submetidos por aí, sempre um ou outro mais assanhado há de escapar e aprontar das suas com as gatinhas da vizinhança. É possível, pois, que o seu Lênis, novamente engatado, ou melhor, devidamente encarnado, venha a ser esquecido por alguém à porta do prédio em que você mora. E com a sua sensibilidade, tenho certeza, você conseguirá identificar o miado dele entre milhões de outros miados, não importando, inclusive, se ele tiver trocado de corpo e, em vez de macho, for uma linda fêmea. Você não é uma mulher preconceituosa, é? Os animais também não são. Preconceito, por incrível que pareça, é coisa de gente, não de animal. A esta altura, sinceramente, eu nem sei quem é mais gente ou bicho, se os homens ou os animais. Sim, respondendo a mais uma de suas perguntas, os animais, quando são amados, tendem a voltar para a companhia de seus antigos donos. O amor é algo a quem ninguém resiste, concorda? Em sã consciência, quem é que dispensa um cafuné? Nem um bichano ou principalmente um bichano. Eu tive vários que, quando não estavam sendo acariciados por mim, viviam ronronando entre as minhas pernas. Lembro-me, por exemplo, de Sônia. Era uma gatinha especial que dormia enrolada aos meus pés. A carência de um se juntava à carência de outro e, como resultado, dava carência ao quadrado. Sônia era tão ciumenta, meu Deus, o que há de ser quando ela reencarnar mulher, que não permitia que nenhuma outra gata ou mesmo gato subisse na minha cama. Era briga na certa, e Sônia tinha umas garras que fiadíssimas. Já tive vontade de saber por onde ela anda agora, mas, sinceramente, tenho medo. Vamos que ela tenha se transfigurado numa morena atraente dessas que são irresistivelmente fatais. Estou brincando, mas nem tanto. Afinal, ninguém sabe quando o princípio inteligente dos animais começa a se metamorfosear em gente. Tomara que nenhum doutor da lei, travestido de espírita, venha apontar nesta missiva ingênua um crasso erro doutrinário. Ultimamente, Yara, eu não posso nem mais exercitar a minha vocação para palhaço, que logo aparece alguém me rotulando o espírito disto ou daquilo. Mas deixemos isto para lá. Outra hora, eu prometo desabafar com você. Agora, aceite um conselho meu. A minha casa também, um sobrado, era muito espaçosa para mim. Quando, no entanto, percebi que não estava destinado a ser pai em minha derradeira existência no corpo, sabe o que fiz? Com um grupo de amigos abnegados, fundei um lar para crianças, o Lar Espírita, em Uberaba. Adotei como sendo minhas aquelas meninas todas. Toda criança que, por este ou aquele motivo, ia morar conosco, passou a ser minha filha. Os meus dias, então, se transformaram. Eu não mais tinha tempo para pensar em solidão. Chegamos a ter mais de 50 crianças no lar. Eu, que não tinha uma família propriamente minha, de repente me vi sem tempo para mais nada, tendo que me dividir entre os doentes internados no sanatório e aquelas meninas que queriam o meu colo, a minha mão, a barra da minha calça e que me chamavam de papai, por vezes, de vovô. Confesso que não gostava muito quando uma delas me chamava de vovô. Não gostava, mas, como todo avô, me derretia todo. Talvez, com as dificuldades da vida atual, sei que a coisa anda um pouco mais feia por aí, você não possa fundar uma instituição semelhante a tantas outras que cuidam de crianças esquecidas pelos pais ou mesmo uma casa de amparo aos idosos que a família marginaliza. No entanto, querida Yara, e aqui vai o conselho de que lhe falei, desça de seu apartamento, atravesse a rua, dobre a esquina, ande mais 2 ou 3 quadras e você, com certeza, se deparará com uma instituição necessitada de voluntários que possam ceder, pelo menos uma vez por semana, 1 ou 2 horas de seu tempo. Assim como Sônia pode estar numa dessas morenas que desfilam na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, o seu Lênis, quem sabe, pode estar num desses recém-nascidos ainda sem nome, à espera de seus braços, que, como os meus, também se frustraram para a bênção da maternidade nesta vida. Eu tenho plena convicção de que você se derreterá toda, ao ouvir uma dessas crianças chamá-la de mamãe ou de vovó. Se tal ocorrer, não chore, que é proibido, certo? Você me perdoe este bilhete escrito às pressas.
Estou com a mesa entulhada de serviço e o hospital abarrotado de gente que chegou destrambelhada da terra. Isto aqui literalmente, é uma loucura. Ainda bem que alguns bichanos mejorongies e me seguiram nos caminhos além da morte. A mim me dava o encanto. Antes, eu tinha medo de que os meus gatos desencanassem, como, aliás, acabava acontecendo. Hoje, eu tenho medo de que eles reencarnem e voltem para esta selva perigosa que é a Terra, onde eles poderão ser devorados por uma jararacuçu, dessas que andam, falãs são consideradas civilizadas. Fique com Deus e conte com as minhas vibrações, que prossigo contando com as suas preces. Capítulo 12. Se eu fosse dar nome a este capítulo, certamente seria um encontro inusitado. Naquele dia, de manhã, chovia a cântaros. Sim, depois da morte também chove. Por mais que isto possa escandalizá-los, digo-lhes, relampeja, troveja e chove. Doutor Inácio, avisou-me Manuel Roberto, tem um senhor aí fora, o que ele quer? Uma consulta. Não, disse que apenas quer falar ao senhor. Faço entrar? Com certo pressentimento na alma que ainda tem um corpo como envoltório, respondi que sim. O homem, de terno e gravata, tal indumentária também existe por aqui, cumprimentou-me de maneira formal. Doutor Inácio Ferreira? O próprio, por enquanto. Eu sou Evilásio, apresentou-se, carregando na pronúncia. Estou ao seu dispor. Não temos muito tempo, mas posso ouvi-lo. Sou recém-chegado por aqui, doutor, parece-me muito bem. Faz quanto tempo que deixou a carcaça? Há 1 ano e 3 meses, meus parabéns. Eu sou espírita, e isto ajudou muito. Quando não atrapalha, ajuda. Antes de desencanar, tive oportunidade de ler os seus 3 primeiros livros mediúnicos, Sob as cinzas do tempo, Do outro lado do espelho e Na próxima dimensão. Fez uma pausa estudada, suspirou e prosseguiu. Parei por aí. O senhor até que foi longe. Eu era diretor de uma federação, disse, arrumando o corpo na poltrona. Desconfiava. Critiquei muito as obras do senhor, fiz campanha contra elas. É um direito que lhe assiste. Tomei a iniciativa de vir aqui para saber se o senhor é o senhor mesmo. Simulando olhar ao redor, vasculhando o ambiente, respondi, só nós dois estamos aqui. A sala, aparentemente, está vazia. Não sou vidente, o senhor é o senhor mesmo. Como? É o senhor doutor Inácio Ferreira, que escreve aqueles livros. Até prova em contrário, sim, sou eu. O senhor não é o Ignácio. Nasci Ignácio, mas vivi e morri Inácio. Eu não estou entendendo, o senhor, de fato, me parece tão irônico quanto o outro. Não, eu sou um pouquinho mais. Quando está chovendo, assim como hoje, eu fico mais calmo, sabe? Adoro chuva, chuva neste outro lado, que absurdo, o senhor é contra Deus. Não foi o que quis dizer. Mas imagine chover, ainda mais a cântaros, no mundo espiritual, tem região em que neva, verdadeiras nevascas. O senhor admite que possa estar errado, doutor? Perguntou-me. Sobre o que escreve em seus livros, que estão causando uma verdadeira arruaça no movimento. Ah, sim, admito. Estou longe da verdade, da qual, pelo que vejo, o senhor deve estar perto. Para mim, a verdade está com Kardec e com mais ninguém. Para mim também, primeiro com Jesus e, depois, com Kardec. Ah, e com Chico Xavier. Chico era um médium, incomum, não sei, não. Por onde é que ele anda, para eu comprovar se, de fato, ele é a reencarnação de Kardec? Não tenho o endereço dele, não. O senhor precisa parar de escrever que ele é o codificador. Não tem nada a ver, não acrescenta. Esta é a sua opinião, mas entre ela e a minha, eu fico com a minha, e o médium, pelo qual o senhor escreve. O que tem ele? Perguntei. Filtra tudo direitinho. É fiel? Infalível não é, mas não tem o que não. Dá para o gasto. Não muda nada de seu pensamento. Às vezes, estamos achando que é o senhor, e é ele. Não, assumo, sou eu mesmo. Estou aqui, doutor, representando muita gente, gente que gosta de atuar nos bastidores, não é? O que quer dizer com isto? O que disse? Não fui claro. O senhor parece não ter medo de nada. Engano seu. Tenho medo, sim. O que teme? Só a mim mesmo, meu caro. Eu sou um perigo. Vivo aqui sob o controle de muita gente. Se dependesse apenas de mim, quem o controla? Olhe, é tanta gente, que nem sei, quer dizer que tudo o que escreve ainda passa por um crivo. Infelizmente, passa,
Os meus revisores do lado de cá são extremamente rigorosos, benevolentes, mas rigorosos. Não me dão moleza, não. O senhor fala gírias. Falo gírias e outras coisas mais. O meu vocabulário é bem diversificado. Mas o senhor é um mentor. Evilásio. Evilásio, doutor, por favor, corrijam-me. Com esse acento agudo no A, eu sou o mentor do prato de arroz com feijão que como todo dia, mas espírito que escreve para a terra, é quase tudo gente, como os médiuns mesmo e vocês também. Ou não? O senhor não tem papas na língua, eu não tenho papa em lugar nenhum, meu filho, nem no Vaticano ou nesta ou naquela federação. Graças a Deus. Eu sou livre. Não faço conchavos, não negocio, não bajulo. Tráfico de influência não é comigo. Satisfação? Somente a minha consciência. Podemos, pelo menos, conversar como duas pessoas educadas. Eu não estou à venda. Se você veio aqui para me comprar, perdeu o seu tempo. O senhor é mal educado, não? Entre ser mal educado e covarde, prefiro ser mal educado. Porque é contra as federações. Eu não sou contra as federações, simplesmente me oponho aos que se valem do chamado movimento de unificação para cercear a liberdade de expressão dos espíritos e dos médiuns. Uma federação deveria funcionar como uma casa espírita mãe das demais casas espíritas, que lutam com tantas dificuldades para sobreviver. Você militou em alguma casa espírita? Perguntei. Não, respondeu Evilásio, hesitante. Comecei, mas depois, já trabalhou fazendo sopa ou participou das campanhas do quilo. Pelo menos, já atuou como médium passista. Não, já enfiou a mão no bolso alguma vez, cotizando-se com os companheiros para pagar a conta de energia ou de água. Sinceramente, não, mas o livro dos espíritos você conhece, não é? Ah, sim, conheço. Participei de vários cursos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, na prática. O confrade, perdendo a pose, começou a pensar. Você me desculpe, porém tenho mais que fazer, disse, levantando-me. O senhor, então, vai continuar escrevendo? Indagou por último. Eu não sou um homem de me intimidar, meu caro. Passar bem. Capítulo 13. Finalmente, chegara o dia de nosso primeiro painel de estudos sobre os temas do livro Nosso Lar. Odilon, Modesta, Manuel Roberto, Domingas e eu estávamos a postos, diante de um público de mais 150 interessados. Tomando a palavra, Domingas, com o seu entusiasmo contagiante, explicou a sistemática da reunião, pedindo que os apartes ou possíveis questionamentos fossem feitos por escrito. Em cadeiras dispostas em semicírculo, simulando uma sala de estar, nos acomodamos para aquele bate-papo informal, que esperávamos fosse proveitoso. Notei que vários dos participantes, certamente por orientação de Domingas, portavam um volume da obra a ser estudada. Aqui, no resumo que apresento, dispensar-me-ei de transcrever o resultado dos estudos que efetuamos sobre o primeiro capítulo de Nosso Lar, já que, como os nossos irmãos devem se recordar, o fizemos páginas atrás, quando, então, Domingas sugeriu que estudássemos todo o livro. Passaremos, pois, de imediato, ao segundo capítulo, que descreve o encontro de André Luiz com Clarencio. Doutor Inácio, disse Domingas, este capítulo de Nosso Lar é repleto de informações explícitas e implícitas de grande importância. No entanto, poderíamos iniciar com o que nos deparamos no segundo parágrafo. E leu, para quem apelar. Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência, na região desconhecida. E evidente, comecei, que não se trata de uma figura literária do autor desencanado. O espírito, após o seu desenlace, experimenta, na maioria das vezes, sensações físicas idênticas às que experimentava no corpo que deixou, sede, fome, frio, cansaço, sono. Em O Livro dos Espíritos, quando escreveu um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, Kardec considerou, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o mesmo do corpo. Não obstante, não é também um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, pois ele se queixa de frio e de calor. Compreendamos que Kardec não pôde avançar mais. Mas deixou claro aí, não é, doutor? Comentou a própria Domingas. Não é também um sofrimento exclusivamente moral, não é. As necessidades, se assim posso me expressar, embora sejam fictícias, são,
Para o espírito, necessidades reais, fictícias ou ilusórias, são as nossas próprias necessidades, quando no corpo carnal, exatamente. A imperfeição espiritual nos cumula de necessidades supérfluas, completamente dispensáveis. Que iremos, gradativamente, dispensando ao longo da evolução, ponderou Modesta. As nossas necessidades aqui, no mundo espiritual, já sofreram certa redução e, em dimensões superiores, se reduzirão mais ainda. Ao ponto de determinados órgãos, por dispensados de suas funções, desaparecerem. Que interessante, exclamou Domingas, satisfeita com o resultado daquele diálogo. Um pouco mais adiante, frisei, neste segundo capítulo, no 6º parágrafo, André Luiz considera textualmente, persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. O auditório estava em suspenso. O que os nossos irmãos encarnados devem subentender aqui, ao lerem este trecho? Perguntei. Doutor, respondeu Manuel, o que está escrito, não. Que a gente vai ao sanitário, não é, Manuel? Todos sorriram. Uai, vocês não vão? Questionei provocativo. Não existe sanitário nas casas onde moram. Fiz ligeira pausa e brinquei, ufa, que calor. Estou transpirando, Domingas. O perispírito possui glândulas sudoríparas ou estarei delirando? Estas duas colocações, opinou Odilon, isoladas do texto do 2º capítulo de Nosso Lar, remete o leitor a profundas reflexões em torno da constituição do perispírito. Como também, disse Manuel Roberto, o fato de André Luiz ser retirado do umbral. Que começa na terra mesmo. Enfatizou Modesta. Isto, concordei. Aliás, dizia Chico que o umbral começa dentro de nós mesmos, não se trata de uma região alhures. Mas, por favor, complete Manuel seu pensamento. Eu ia me referindo ao fato de André Luiz, após uma permanência de quase 9 anos no umbral ter sido retirado de maca, muito bem colocado, Manuel. Incentivei. Numa maca improvisada, e, de imediato, como qualquer mortal, ser conduzido para um hospital, onde permaneceu sob os cuidados do Dr. Henrique de Luna durante quase 1 ano, efetuando curativos no abdômen aberto. Vejamos que o nosso corpo espiritual é suscetível de trazer sequelas para este outro lado da vida. Não somente as leva daqui para lá. Sendo comum que o espírito ressurja no berço como estava antes de reencarnar, o inverso, com exceções, também pode acontecer. Ótimo. Não é à toa que sou seu fã, Odilon. Muitos reaparecem por aqui nas condições em que se encontravam antes de desencarnar. Por tal motivo, após a desencarnação, quase todos fomos hospitalizados, não é? Acho que todo mundo aqui, ao voltar da Terra, passou pelo hospital, certo? Não sei se o Dr. Odilon, Domingas, por que não, minha filha? Durante meses fui, sim, espírito convalescente. Careci de tempo para recuperar-me. Interessante, quando estávamos lá embaixo, os espíritos diziam que estavam hospitalizados e nós deixávamos por isso mesmo, não os interrogávamos a respeito, perdendo incontáveis oportunidades de maior elucidação, não é, Modesta? É verdade, doutor. Permanecíamos com aquela ideia um tanto vaga de se estar hospitalizado no além. Ora, quase todos, em suas breves comunicações conosco, repetiam que estavam internados, que estavam ou seriam, após a chamada doutrinação, termo que o nosso Odilon não gosta muito de empregar. É algo particular, Modesta, prefiro o diálogo fraterno, já que não estamos em condições de doutrinar sequer a nós mesmos. Espontaneamente, o pessoal aplaudiu, deixando o amigo desconcertado. Mas falávamos sobre o perispírito, saí em defesa de Odilon que se sentira constrangido. Zero desconhecimento da natureza do corpo espiritual nos induz a equivocadas deduções sobre o mundo espiritual. Lógico, quando estamos lá embaixo, pois aqui a história é outra, pelo menos, para a maioria a história é outra. Eu não sei bem se para a maioria, Dr. Inácio, comentou Domingas. Mesmo aqui, existe resistência voluntária à realidade. Infelizmente, milhões e milhões permanecem de consciência adormecida. Você tem razão, concordei. Eu deveria ter dito, a história deveria ser outra. E, por falar em consciência adormecida, permita-me perguntar, disse voltando-me para a plateia. Quantos de vocês aqui presentes conosco, se recordam de sua anterior estada no mundo espiritual? Por favor, levantem a mão. Algum de vocês tem qualquer lembrança de sua anterior permanência no mundo espiritual, antes de agora?
Dos mais de 150 presentes, apenas 4 timidamente levantaram a mão. Pouco mais de 0,5%, exclamei. E de vocês 4, as reminiscências são nítidas ou vagas? Um após outro, respondem, vagas. Então, podemos dizer que praticamente todos têm a impressão de que esta foi a sua primeira desencarnação? Todos abanaram afirmativamente a cabeça. E quantas vezes já morremos? Alguém aqui poderia precisar? Presumo que centenas, respondeu uma jovem sentada nas fileiras da frente. Domingas, perguntei, você se recorda de sua anterior estada no mundo espiritual? Não, doutor. Creio que foi a primeira vez que desencarnei, gracejou. Sinceramente, não tenho a menor reminiscência de nada. Posso dizer que tudo para mim é que é novidade. O espiritismo nos faz desencarnar com lucidez, correto? Lucidez relativa, não é, doutor? Sim, mas em vista das experiências anteriores, espiritualmente, sinto que estou me alfabetizando, observou Manuel. Estou aprendendo a soletrar as primeiras letras do alfabeto. Vejam, disse, André Luiz não era um espírito qualquer, concordam? Ele era, e continua sendo, um cientista humanitário. O que sobra para nós outros, hein, doutor? Ele saiu de maca do umbral. Tem gente, principalmente espírita, que acha que vai sair voletando. Capítulo 14. Mundo espiritual, opinei, tem sido pensado de maneira muito ingênua e mística pela maioria. Concordo, Domingas, porém carecemos de levar em consideração os séculos e séculos de uma doutrina religiosa deturpada, influenciando as mentes. Mesmo o espírita, por vezes, pensa na vida de além-túmulo com a cabeça do católico. Refiro-me ao catolicismo por ser, no Ocidente, a doutrina religiosa predominante. André Luiz, logo após ser conduzido à cidade de nosso lar, ignorando completamente em que lugar se encontrava, perguntou, aos enfermeiros que o assistiam, amigos, por quem sois, explicai-me em que novo mundo me encontro. Ora, redargui, quantas vezes, certamente, André Luiz já houvera desencarnado. Qual a razão de sua surpresa? Como desencarnara ele das vezes anteriores? Deduzimos, de suas palavras, que aquela sua visão de mundo espiritual era absolutamente nova. Salvo o melhor juízo, aparteou Manuel Roberto, outra dedução que o texto nos sugere, nosso lar foi a primeira cidade espiritual erguida nos céus dos Brasil, certo ou errado? Certo, exclamei. É possível até que em outras regiões do espaço geográfico brasileiro existissem esboços de colonização, mas, com certeza, a cidade de nosso lar pode ser considerada a capital espiritual do Brasil. Há um trecho da obra que, se me permitissem, gostaria de citar, corroborando o que vocês estão dizendo. Pois não, Domingas. Com voz pausada, a distinta e companheira começou a ler. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil, no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há, no planeta, grandes estratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos mais fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Em outras palavras, o espaço geográfico espiritual, sob os céus do Brasil, era ocupado pelos indígenas desencarnados, e suas criações mentais rudimentares. Manuel, confirmei. Nosso lar, realmente, foi a primeira cidade de colonização do espaço espiritual de nosso país. Enquanto, no plano material, os bandeirantes desbravavam a extensão territorial de Nova Terra, o mesmo acontecia no plano espiritual. Por este motivo, observou Domingas, tudo era novidade para André Luiz na desencarnação. Será que André Luiz não vivera antes no Brasil? Perguntou Manuel. Quem sabe, Manuel? Respondeu Odilon, tomando a palavra. O problema é que o próprio André, em várias de suas experiências no corpo, não guardou consciência do fenômeno reencarnação/desencarnação. Pode-se dizer, então, que somente quando desencarnou da última vez ele o fez de maneira mais consciente. É o que, claramente, se depreende de suas palavras, amigos, por quem sois, explicai-me em que novo mundo me encontro, mas não poderia, por exemplo,
Dr. Odilon, ele apenas não estar se recordando imediatamente do mundo espiritual. André era recém-saído do umbral, poderia, Domingas, no entanto é pouco